Pessoal, então começando oficialmente aqui o nosso bate-papo para valer, tá? Para quem não conhece, né, o Guilherme, ele foi aprovado, como eu falei no começo da live. Não sei se vocês ouviram, né, porque o meu áudio estava meio baixo, né? Mas eu vou reforçar essa apresentação que eu fiz dele aqui rapidamente. Pessoal, o Guilherme, ele foi aprovado, tá? Em primeiro lugar no concurso da Marinha para a vaga de endodontia no ano de 2024, no ano passado. Ele teve uma passagem, né, pelo dentista militar, estudou com a gente, né, durante um tempo também, tanto que a gente, como eu já divulguei aqui, né, o primeiro aprovado mesmo, assim, né, a primeira pessoa que passou pelo dentista militar e que passou nesses concursos foi o Guilherme, né, então ele é um aluno especial para a gente, digamos assim, né, a gente tem um carinho especial por ele, e eu convidei ele, pessoal, para vir conversar com a gente hoje aqui, para trazer para vocês a experiência, né, que ele teve, né, durante toda essa jornada de preparação, que não foi fácil, né, Guilherme? Você fez mais de uma prova, você vai falar sobre isso, inclusive, né, hoje também. Ele vai comentar todos os desafios, né, que ele teve que vencer, que ele teve que superar. Ele vai compartilhar com vocês, inclusive, um pouco da experiência, né, o que ele puder compartilhar, claro, né, do que ele está vivendo lá no CFO da Marinha, né, como que é essa experiência, né, que é bem diferente. Vai contar um pouco da trajetória dele, inclusive antes de fazer as provas também, o que levou ele a fazer, né, esses concursos das Forças Armadas. E tem muita coisa que ele vai poder trazer para vocês hoje. Mandem todas as perguntas que vocês quiserem, pessoal, ao final da nossa live, tá? Fiquem até o final, tá? A gente não vai poder parar para responder todo mundo aqui, como eu falei no começo aqui, durante o nosso bate-papo, senão a gente acaba perdendo o fio da meada, sabe? A gente pode perder o fluxo aqui da nossa conversa, mas fiquem até o final que a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Guilherme, finalmente aqui. Bem-vindo, bom falar com você de novo. Pronto aí para esse bate-papo? Pronto, pronto sim. Boa noite. Show, show de bola, show de bola. Guilherme, para começar aqui, literalmente, bem do começo mesmo, tá? Fala um pouco pro pessoal de você, assim, da sua formação, por que que você resolveu virar dentista, por que que você escolheu a endo, o que que te levou a escolher esse caminho? Antes de entrar nas Forças Armadas, falando inicialmente realmente ali de odonto e tal, qual o seu currículo, por que que você resolveu ser dentista e endodontista? Então, me chamo Guilherme Nilson, né? Sou natural de Teresina, Piauí. Fiz minha faculdade em 2015, né? Comecei em 2015, me formei em 2019, me formei na Universidade Federal do Piauí, na UFP, né? E eu escolhi a odontologia por questões mesmo de afinidade, né? Tive um contato desde muito cedo, era uma área que, né, levantava muitas questões assim para mim, então acabei escolhendo a odontologia por isso. Depois que eu me formei em 2019, trabalhei 6 meses numa clínica popular, né? E eu queria me aperfeiçoar mais, ir atrás de mais conhecimentos, né? Não queria ficar naquilo ali. Então, em 2020, comecei a minha especialização, né? Fiz a minha especialização em endodontia, né? E a endodontia, ela me despertou essa curiosidade justamente porque eu trabalhava nessa clínica. Então, eu acabei me aproximando melhor da endodontia nessa clínica popular que eu trabalhei, né? Então, em 2020, comecei minha especialização e meu mestrado ao mesmo tempo, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, na FORP-USP, né? Então, saí da minha cidade, de Teresina, fui para Ribeirão Preto fazer minha especialização e meu mestrado. E, por fim, em 2022, terminando meu mestrado e minha especialização, ingressei no doutorado. Concluí o doutorado no ano passado. Show de bola, show de bola. E, Guilherme, essa clínica, eu também trabalhei, né, em clínica popular. Acho que eu já devo ter comentado isso com você, você já deve ter visto eu falando sobre isso de repente aqui nos nossos canais, né? Para mim, pessoalmente, ter trabalhado em clínica popular foi uma motivação a mais para fazer os concursos das Forças Armadas. Foi por aí também com você? Foi isso também passou assim na sua cabeça também? Pois foi uma motivação para você, sabe, melhorar de vida ali, sabe? Por isso que você começou a pensar em outras oportunidades, por isso que apareceu Forças Armadas assim para você também? É justamente, né? É justamente por isso que eu acabei, não posso ficar aqui, não posso ficar nessa clínica popular, preciso fazer outras coisas. Aham. Preciso me aperfeiçoar melhor, né? Tinha Sim. diária que eu ganhava ali em torno de 50, R$ 60, diária menor que diária de pedreiro, então acabava Sim. que
isso me desmotivou bastante, me desmotivou muito, né? Sim. Minha mãe até reclamou comigo um pouco e tal. Eu falei assim, não, mãe, eu vou voltar a estudar, fazer especialização e fazer um concurso que, né, para mudar de vida também. Eu sei que a odontologia tem muita gente que, né, tenta mudar a vida dos pais, da família como um todo, né? Então, foi por esse caminho aí que eu tentei trilhar, né, outros passos. Sim. E como que você conheceu essa oportunidade de Forças Armadas especificamente, assim? Porque, assim, existem vários caminhos na odontologia. É o que eu sempre falo pro pessoal aqui, né? O objetivo do dentista militar, obviamente, é preparar as pessoas para passar nesses concursos, né? Mas de maneira bem aberta, eu sempre falo, olha, não é a única oportunidade que existe. Existem várias outras, né? Avaliem, né? Tomem a melhor decisão informada para vocês. Mas, de fato, né, Guilherme? Entrar nas Forças Armadas, assim, é um caminho para estabilidade sem igual e de acesso muito mais rápido do que qualquer outra carreira da odontologia. Isso aí é um fato que não há como discutir. Mas como que essa oportunidade apareceu para você especificamente, assim? Na verdade, eu tinha alguns amigos Uhum. que são de carreira, né, Ah, do Exército, principalmente. Tinha uhum. alguns amigos que eram temporários, que eram de carreira, então eles acabaram plantando essa sementinha em mim. Entendi. E Entendi. o outro ponto bastante importante é que eu tinha medo de ficar desempregado. Eu tinha medo de ficar desempregado após o doutorado. Eu falei assim, putz, eu tô fazendo a especialização, eu tô fazendo mestrado, doutorado, mas e aí, e depois? Depois você o quê? Né? Então eu tinha esse medo de não ser valorizado pela minha profissão, né? Então, acho que o medo principal era esse, né? E a motivação maior, né? A motivação maior de fazer Forças Armadas foi justamente por conta dessa estabilidade financeira, dessa progressão de carreira que a gente consegue, né, ter durante esses 35 anos de serviço. E isso tudo que você falou me motivou também, né? Eu acho que a motivação, né, Guilherme? Eu acho que acho que de todos, né, os dentistas que buscam, né, concurso das Forças Armadas, né? Mas eu lembro que uma coisa que meu pai me falou, que ficou muito na minha cabeça, assim, na época que eu comecei a pensar, né, sobre esses concursos, né, ele contribuiu bastante porque ele é militar, né? Então, assim, sendo filho de militar, você acaba conhecendo essa oportunidade mais cedo do que outras pessoas, né? Mas uma coisa que ele me falou que me chamou muita atenção, assim, é o fato de o dentista militar, diferentemente do caso dele, né, que é um militar de infantaria, né, que passa o dia inteiro no quartel, mesmo a vida inteira, né, o dentista militar pode trabalhar fora. Então ele contava algumas histórias assim, pô, eu servi em tal lugar e eu lembro que tinha um dentista lá que ele trabalhava ali o que o militar chama de meio expediente, né? Ele trabalha só uma manhã ou uma tarde. Para o militar de assim de arma mesmo, né? Meio expediente é isso. Mas para o dentista militar não. Isso é o horário normal dele, né? São 30 horas semanais ali em hospital militar. Então ele falava, pô, o dentista trabalhava fora, né? O médico trabalha fora e tal. Então assim, você pode até dobrar a sua renda. Ele falava muito isso para você, pode até dobrar a sua renda, né? Quando você passa nesse concurso. Então isso me chamava muito a atenção. Isso certamente passou pela sua cabeça também, essa oportunidade de trabalhar fora também, ou não? Também pelo fato de ter essa progressão de carreira, esses benefícios educacionais que a Marinha ela propõe, né, de tentar aprimorar, incentivar você a fazer uma outra especialização, né, Entendi. e além de tudo, né, esse benefício aí da carreira de 30 horas semanais, que atrai bastante. Sim, Isso é uma verdade, isso é uma verdade. sim. É aquela coisa, né? O militar, isso aí você aprendeu no CFO com certeza, né? O militar, ele é militar 24 horas por dia, né? Sim, sim. Se você for convocado fora do expediente, você vai ter que voltar para o seu hospital militar, né? Você vai ter que, né, cumprir a ordem ali. Mas em momentos de paz, né, como o Brasil vive, trabalhando em hospital, principalmente, isso, pessoal, isso só acontece na prática quando você está naqueles plantões, né, Guilherme, de assim de dentista de dia, né, que você tira aqueles plantões de emergência, que normalmente é de sobreaviso, inclusive você está em casa, aí chega um paciente lá que, sei lá, caiu um provisório, ou então o fio sei lá, do arco ortodôntico dele lá tá machucando, sabe? Aí você vai para o hospital, você atende, mas é basicamente isso, né? Tem serviço de oficial de dia também, né? Nas três forças, né? De Essas uma coisas forma, assim que você fica o dia inteiro lá e tal, mas é basicamente isso, né? de uma forma geral, o dentista, ele trabalha ou de manhã ou pela tarde, né, 6 horas ali, diárias, Uhum. e em serviços de escala, uma vez por mês ou duas vezes por mês, ele tem um serviço ali de serviço do dia, né? Que é 12 horas, 24 horas, mas isso é bem esporádico, né? Tem uma escala, é uma escala bem espaçada, Com muita mas também. previsibilidade também, né? Você Sim, consegue sim, sim. planejar, né? Sim. Para o pessoal que não sabe, né, Guilherme, você pode até trocar, né, com outra pessoa, né? Pô, esse dia é ruim para mim porque eu tenho um curso.
esse dia é ruim para mim porque é o dia que eu atendo em tal clínica. Aí você troca com a pessoa, isso é bem tranquilo de É conseguir, muito flexível, é muito flexível. é bem tranquilo. Agora, a gente está falando de ingresso via concurso, né? Mas antes disso, por acaso você pensou em ser temporário? Porque existe essa outra via, né? Também, são essas duas vias para você ser dentista militar. Isso passou pela sua cabeça ou você já foi direto no concurso? Como é que foi isso? Eu nunca fiz concurso para temporário, eu nunca fiz, nada contra, mas eu queria algo mais definitivo, né? Algo que eu não tivesse preocupação, né? Porque acho que o temporário ele fica ali por volta de 8 anos, mas nem sempre ele vai ficar aqueles 8 anos. Ele pode no primeiro ano ele ser mandado para fora, dependendo de como é o seu trabalho, mas Uhum. geralmente fica até 8 anos e depois rua. Exatamente. É importante comentar sobre isso, né, Guilherme? Porque assim, é aquela coisa, eu não estou defendendo nenhuma bandeira aqui, né? As pessoas podem achar, ah, você só fala mal, você fala mal. Já falaram isso para mim. Você fala mal de temporário, da via temporária, você. Não é que o concurso seja a melhor coisa, não é isso, pessoal. É que assim, a gente precisa apresentar os fatos aqui para vocês. E a verdade é essa que o Guilherme falou. Né? Guilherme, eu passei nesse concurso, como você sabe, em 2014. Né? Então, assim, eu estou há bastante tempo nas Forças Armadas, né? Então, todos os anos eu vejo exatamente isso que você acabou de falar. É o dentista temporário, não, renovando. Né? E por vários motivos. Às vezes não é nem porque o cara é ruim, porque ele não desempenhou bem, não é nem por isso. É porque, cara, não tem vaga para todo mundo. Chegou um dentista de carreira, entendeu? Para aquela vaga ali, então temporário ele sai. É assim. Né? Então, assim, ele não tem 8 anos garantidos. Não, não é assim. Ele pode ficar os 8 anos. Exato. Né? Então, se vocês, pessoal, que estão assistindo a gente aqui, querem o que o Guilherme queria, que é uma estabilidade para a vida toda, tem que fazer concurso, né? Parte logo para o concurso. Agora, a via temporária, dependendo do seu perfil, né, Guilherme? Se você tiver muitos títulos e tal, e abrir uma seleção, de repente, por exército, por aeronáutica, que é basicamente uma pontuação curricular, né? A Marinha tem até uma prova, né? Beleza. Você apresenta o seu currículo lá, se der certo, cara, entra, vai ser maravilhoso. Eu fui temporário antes de ser concursado, né? Só que em outra época, entrei na Amazônia, né, com uma especialização ainda e tal. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Né? É muito difícil conseguir. Mas se essa oportunidade aparecer, vai te ajudar a estudar, você vai ter dinheiro para investir em preparação para o concurso, você vai ter tempo para estudar, porque a carga horária é essa que o Guilherme falou, né, de 30 horas semanais ali mais ou menos, né, dependendo do hospital que você trabalha. Então, nesse caso, vale a pena, certo? Guilherme, outra coisa que eu queria te perguntar também, porque uma das perguntas que eu mais recebo aqui também, no nosso perfil, é sobre concurso para focar, né, se vale a pena, de repente, estudar para mais de um concurso por vez, né? São sempre as mesmas perguntas correlatas ali, né? Você tentou fazer outros concursos além da Marinha, certo? Mas eu sei que você fez o do Exército, por exemplo, mas você fez algum, por exemplo, fora das Forças Armadas? Né? Quantas provas você chegou a fazer assim naquele período que você era concurseiro ainda? Você lembra assim? Tá, tudo começou em 2021. Tudo começou em 2021. Uhum, A minha primeira prova de concurso foi para PM de São Paulo, né? Na época eu morava em São Paulo, então eu tentei fazer PM em São Paulo. O que me atraía era bastante era o número de vagas e tal, naquela época e tudo, mas eu acabei nem ficando classificado. uhum, sim. Nem fiquei classificado. Uhum, Aí eu falei assim, não, eu tenho que focar em algum concurso bom. Aí foquei nas Forças Armadas. sim. Aí depois eu fui fazer esse FSEX em 2023, né? Passei um ano todo estudando para essa prova desse FSEX. Aí acabei ficando majorado, né? Fiquei em quarto lugar. Uhum, Aí depois passei, também tentei Marinha nesse mesmo ano, nem classificado fiquei, nem perto de dar classificação fiquei, uhum, até porque eu não estava estudando para Marinha naquela época, estava focado no Exército. Daí, em 2023, fiz Marinha também e fiz Aeronáutica. Nem classificado fiquei. Fiquei menos. Acertei, acho que 20 questões da Marinha, porque é uma prova, um elevado muito. Uma prova muito difícil, né? Daí, em 2024, não saiu vaga para o Exército, saiu vaga apenas para a Marinha. Então, eu tentei ter esse cronograma, voltar esse cronograma de novo para um outro concurso. Então, acho que essa questão de foco, é necessário você ter um foco numa prova, né? Para você não tentar. Até porque as bibliografias das provas ela é bem diferente, né? Acaba sendo. Muda alguns livros, muda a edição dos livros, então. Acho que é isso. Né?
Entendi, entendi. Guilherme, você falou de bibliografia, né? É engraçado falar isso aqui, porque você precisa conhecer essas bancas, tá, pessoal? Para realmente conseguir passar nessas provas. E tem alguns detalhes, assim como o Guilherme falou agora de bibliografia, que fazem toda a diferença. Vocês têm que prestar muita atenção no edital, porque às vezes, como ele falou, muda, por exemplo, a edição, né, do livro que está sendo cobrado. Eu já vi casos até assim, de cobrarem uma edição de um livro mais atual, aí no outro edital volta para a edição mais antiga. Né? Às vezes, na mesma prova, na parte de odonto geral, tem o mesmo livro sendo cobrado, odonto geral e na parte específica. Aí a versão da parte específica é uma. Aí a versão de odonto geral é outra. Então, Isso é assim, muito comum na Marinha. né? Exatamente. E assim, então você só pode estudar para aquele livro daquela sessão de prova. Então tem que ter esses cuidados. E é engraçado citar também que, a depender da especialidade, existem livros, né, Guilherme, e assuntos que aparecem em mais de um concurso, né? Endo tem aquelas bíblias, assim, todas as especialidades, né, têm as suas bíblias, né? Endo tem as bíblias, dentística tem as bíblias, né? Endo tem o Lopes e Siqueira, tem Torabinejad, tem o Cohen Hargreaves, né? Dentística tem lá o Conceição, tem o Baratieri, né? Tem São os essas, livros de cabeceira, né? né? Exatamente, exatamente. Só que, a depender do concurso, essas bíblias até se repetem, bastante até. Então dá para reaproveitar algumas coisas, mas a depender da especialidade, não dá. Por exemplo, dentística, né? O livro do Torres, o livro do Lund, né? Cara, só cai no Exército. Não cai na Aeronáutica, não cai na Marinha. Conceição, cai na Aeronáutica, cai na Marinha, né? O livro do Baratieri cai em todos, né? Esse aí tá em todos sempre, né? Baratieri é bem comum, né? Que eu me lembro, cai em todos, né? Pelo que eu me lembro aqui. Então tem que ter realmente essa atenção ao edital, tem que prestar muita atenção na bibliografia para que vocês consigam estudar de forma direcionada, tá, pessoal? Só fazendo um parêntese aqui antes da gente continuar. Pessoal, se esse bate-papo está interessante para vocês, pô, dá uma curtida aqui, compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam dessa live, que precisam desse bate-papo aqui também, tá? Porque vai ser bem importante para a gente poder chegar e levar mais informação para essas pessoas também, tá? Guilherme, você falou em foco, né? Foco é fundamental, a gente já sabe disso, para passar nesses concursos das Forças Armadas. Você consegue detalhar um pouco mais a importância do foco para o pessoal, a diferença, vamos dizer assim, a diferença que isso fez na sua aprovação, o fato de você ter focado em uma prova só por vez. Pelo que eu entendi, quando você focou no Exército, você quase passou. E quando você focou na Marinha, você passou. Porque eu recebo muito essa pergunta aqui, eu posso dar para mais de um por vez? Sabe, eu posso fazer mais de uma prova? Entendeu? Dá uma detalhada para o pessoal, para eles entenderem a importância disso. De repente falando de volume de conteúdo, alguma coisa assim. Qual foi a sua experiência com isso? Assim? Até pode fazer mais de uma prova tranquilamente, mas acho que o importante é você ter um plano A, né? Ter um foco naquela prova, porque os estilos de prova, eles são bem diferentes, né? Por exemplo, o estilo da prova da Marinha, ela vem com o nome do autor. O nome do autor, o nome da edição, o nome do ano. A prova do Exército, não, já é um pouco mais geral. Então, é importante você detalhar a prova, ver como é o nível de prova, justamente para isso, para você organizar justamente o seu ter um planejamento de prova, né? Você conhecer o estilo daquela banca. No meu primeiro ano de estudo, eu estava focado no Exército, né? Então, pegava as referências do Exército, não era, a prova das Forças Armadas é aquela referência engessada, né? Aquelas referências que são uma diferente da outra, como você falou. Então, no primeiro ano tinha os livros do Exército, que eram totalmente diferentes dos livros da Marinha, né? Repetia ali um ou dois livros, mas é importantíssimo você ter um foco apenas por uma prova. E fazer as outras provas como treineiro, para conhecer o estilo de prova, né? Com certeza. Há casos, né? Inclusive aconteceu nesse ano, inclusive, né? A primeira colocada de dentística do Exército foi segundo colocada, foi a segunda colocada também em dentística na aeronáutica. Só para dar um exemplo, tá? No ano que eu passei no concurso do Exército, eu lembro que a primeira colocada, na verdade no ano anterior, ela tinha passado, no ano que eu fiquei por uma vaga, que eu não passei, né, na primeira tentativa. Teve uma menina que ficou em primeiro lugar no Exército e também em primeiro na Marinha, se eu não me engano. Não lembro se Marinha Aeronáutica, acho que era até na Marinha. Então, assim, há a possibilidade de você até conseguir passar em mais de um concurso, isso é fato. A história mostra isso, né? E volto a dizer, esse ano se repetiu. Mas eu sempre parto do princípio, Guilherme, não sei se você vai concordar comigo, tá? Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo aqui vão concordar comigo, mas é um conselho que eu passo. A gente tem que sempre partir do princípio que a gente é mais limitado do que a gente pensa que é.
entendeu? Então você não passou em concurso algum ainda, né? Você já vai estudar para dois de cara, entendeu? Não é melhor você focar em uma prova só para garantir, sabe, que você está com atenção total àquela prova? Não faz sentido que você vai ter mais chance de passar naquela prova que você está focando mais, sabe? Estatisticamente falando, a chance de você ir melhor numa prova é você focando em uma só mesmo, entendeu? É impossível, como o Guilherme falou? Não, dá até, né? A história mostra isso, mas a gente recomenda que você foque em uma prova só. Até porque a jornada vai ser um pouco mais difícil, né? Pô, com E certeza. além do conteúdo, além dessas provas serem diferentes, o conteúdo propriamente dito também é diferente. Por exemplo, o Exército, ele já não tem redação. A Marinha Aeronáutica já tem redação. Aí o diferencial da Aeronáutica já vai ser o português, o que não é cobrado português nas outras forças. Então, Exato. a gente tem que ter todo esse jogo de cintura para tentar ver qual é a melhor prova para você, o que que ela cobra, o que que ela não cobra. Questão de afinidade. Ah, eu gosto de português. Ótimo, então vamos tentar focar na aeronáutica. Ah, eu Isso. odeio português. Odeio português, odeio redação. Então vamos tentar focar na prova do Exército. Então tem que ter esse jogo de cintura também. Exatamente. É isso aí. E Guilherme, falando de estudo ainda, como que era a sua rotina assim? Você consegue lembrar assim de alguns detalhes para você compartilhar essa experiência com o pessoal, porque eles têm muitas dúvidas também sobre como se preparar, como organizar os estudos assim. Compartilhe o que você fez assim para eles poderem já anotar aí e já começarem a organizar os estudos deles. Então, eu tentava conciliar os meus estudos junto com o meu doutorado, né? O meu mestrado com o meu doutorado. Então, no meu primeiro ano, quando eu estava estudando para a prova do Exército, eu acho que eu estudei bem mais. Estudei bem mais. Então, eu acordava às vezes 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. Então, eu tentava pegar ali 1 hora de estudo pela manhã, né? Antes de fazer minhas rotinas, antes de ir para a faculdade. Na faculdade, eu tentava pegar 1 hora ali também pela manhã estudando. Esses aí já foram 2 horas. À tarde também, pegava mais 1 horinha. E à noite, quando eu chegava em casa, depois que eu chegava em casa, tentava estudar 2 horas, né? 2, 3 horas. Só que eu não estudava direto 2, 3 horas. Eu sempre estudava espaçado, né? 1 hora, colocava mais 10 minutos ali de descanso, estudava mais 1 hora, mais 10 minutos de descanso e mais 1 hora. Então, a minha rotina ali no primeiro ano, eu tentava focar ali em torno de 5 a 6 horas diárias, né? E aos fins de semana, eu tentava pegar o sábado para fazer revisões, fazer questões, e no domingo eu tentava fazer meu planejamento semanal, né? O que eu ia estudar naquela semana. E planejamento semanal, na minha opinião, ele é mais importante do que aquele planejamento mensal. Porque às vezes, no final do mês, você pode ver e verificar, nossa, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Então acaba que você acaba atropelando as coisas. Então, fazer um planejamento semanal, organizado, um planejamento compatível com o seu dia a dia, eu acho que é a chave, né? Já no meu segundo ano, depois da reprovação no Exército, eu já estava um pouco mais tranquilo, já conhecia as bancas e tudo. Então, eu não estava muito naquele pique, mas eu sempre tentava revisar todo o conteúdo, né? Então, eu estudava 1 hora, não acordava tão cedo para estudar, mas eu sempre pegava ali 1 horinha pela manhã, 1 horinha pela tarde, e mais 2 horas à noite, tentando focar ali 4 horas, até porque eu já tinha visto o conteúdo, né? Então, foi mais mesmo questões de revisões, fazendo questões e tudo. Então, eu acho que o foco disso sempre fazer questões. E o diferencial do segundo ano foi porque eu incluí a redação na minha rotina, né? Então, eu tentava ali conciliar com a redação uma vez por semana e tal. Minha rotina era basicamente essa. Por volta de 4, 5 horas de estudo todos os dias. Obviamente, eu não conseguia estudar todo dia. Tinha dia que eu estava de saco cheio, queria sair, queria ver outra coisa, queria assistir um filme. Então, eu tentava conciliar as minhas saídas com os meus estudos para também não ser um desafio, não ser uma tarefa árdua, né? Sim. Você acha que você, não vou dizer estudou menos assim, mas que você teve menos esforço de repente na sua segunda tentativa ali no ano que você passou na Marinha do que no ano que você estudou para o Exército? Você acha que foi assim? De uma forma geral, sim. Eu acho que eu estudei. Não estudar menos, né? Mas acho que. Acho Menos que já estava sofrido um de pouco. repente? Já estava um pouco cansado também, né? E mais. Entendi. Eu pergunto isso porque eu tive essa sensação também quando eu passei, tá? Porque eu não fiz uma prova diferente, assim, 2 anos, assim, como você fez, né? Eu fiz a prova do Exército em 2013 e 2014, né?
Mas a sensação que eu tive, Guilherme, foi que em 2014, no ano que eu passei, eu estudei menos. Que eu me desgastei, vamos colocar assim, que eu me desgastei menos. Isso. Entendeu? E o que eu tento falar para eles, para o pessoal que acompanha a gente aqui, eles, né? O pessoal, os dentistas que acompanham aqui o dentista militar, é que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo essa preparação como se fosse aquela barrinha de loading, assim, né? De carregando, né? Você começa no zero, quando você chega no 100, você passou na prova, né? Então, assim, tem gente que chega do zero ao 100 em 3 meses. Pode acontecer, né? Tem gente que chega do zero ao 100 em 6 meses. Passa na primeira tentativa. Tem gente, como aconteceu comigo, que demora 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, quase 2 anos para chegar do zero ao 100. Entendeu? Então, se você chegou na sua primeira tentativa ali, né? Sei lá, no primeiro concurso que você fez ali ao 80%, você, claro que você não tem essa noção, né? Você consegue medir isso mais ou menos dependendo da sua classificação no concurso que você fez. Mas se você chegou no 80, no outro ano, falta 20 só. Né? Então você vai, de repente, né, Guilherme, estudar alguma coisa que você não conseguiu estudar direito, e o resto é só revisar, 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 questão, 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 porque você já está quase lá. É por isso que a gente sempre fala, né, Guilherme? Quem persiste, inevitavelmente consegue passar. Porque é uma questão de completar essa barrinha, concorda comigo? Sim, sim. É justamente o que aconteceu comigo e que acontece com a maioria dos candidatos, a maioria dos aprovados que estão estudando comigo. Tem gente que, o pessoal da fisioterapia também, que só tem uma vaga, duas vagas ali no máximo. Tem gente que estudou 4 anos, 5 anos estudando, porque, enfim, é um concurso muito difícil, mas não é impossível, né? Sim, com certeza. Falando em difícil, tem muita gente que diz que a prova da Marinha é a mais difícil dessas três, entre Exército e Marinha Aeronáutica. Você é o cara para falar sobre isso. Qual é a sua impressão? A minha impressão é que a prova da Marinha também é a mais difícil. Das três, a prova da Marinha é a mais difícil, porque o estilo da prova da Marinha é, eles cobram dados de tabela, um- dados de porcentagem, dados de eles cobram uma classificação que você tem que decorar e eles trocam uma palavra que pode negar tudo ou afirmar tudo. É tabela, é classificação, é marca, é algum produto novo que foi lançado no mercado, é o diferencial de um produto com o outro. Então a gente tem que pegar, tipo, olhar aquela tabela, obviamente a gente não tem como decorar todas as tabelas, mas é a gente conseguir observar, ver, tentar diferenciar um produto do outro, uma classificação da outra, um score do outro score. Então, a Marinha ela cobra já mais nessa parte. O Exército ele cobra um pouco disso, de classificação e tudo, mas ele já tenta um pouco filosofar, né? A aeronáutica também. Mas, para mim, na minha opinião, a prova da Marinha é a mais difícil. Tão tal que a gente pode observar isso com as notas dos aprovados, né? Uhum. Na Marinha, por exemplo, a galera ali tenta tirar, em média, 70%, 60%, né? Já no Exército, como o nível de dificuldade é um pouco menor, a galera já tenta ali chegar a 80%, 90% da prova, e na aeronáutica a galera já tem que quase fechar a prova. Exatamente. E eu percebo isso claramente, Guilherme, na prova do Exército, assim, porque a prova do Exército, na época que eu fiz, né, você já fez a prova do Exército quando já era VUNESP, né? Então, quando eu fiz a prova do Exército, ela era igualzinha à prova da Marinha, era a mesma coisa, idêntica, né? Inclusive a banca que eu organizava era o próprio Exército. Provavelmente por isso a prova era parecida com a da Marinha, né? Porque a tendência é o que eu vejo, né? Quando a própria banca é instituição, as questões elas tendem a ser mais assim, rodapé de livro mesmo, né? Na verdade. Então, naquela época, a nota de corte do Exército, pessoal, ela era bem mais baixa, assim, sabe? Hoje em dia, com a VUNESP, realmente a nota de corte ela deu uma subida. Tem que tirar uma nota mais alta para conseguir passar. E falando em conseguir passar, né, Guilherme? Que desafios, assim, que dificuldades você lembra que você teve, assim, na época que você estava estudando? De repente, alguma coisa que quase te fez desistir, assim? Que sacrifícios também você teve que fazer, que obviamente valeram a pena, né, porque você passou, mas passa a tua experiência pro pessoal quanto a isso também, porque as pessoas, elas desistem muito facilmente, né? Só que todo aprovado foi basicamente um reprovado em algum momento, ou então um quase reprovado que superou seus obstáculos, né? Então, assim, todo mundo tem dificuldades, né? Não tem rotina mais difícil para um, mais fácil para outro. Todo mundo tem dificuldades à sua maneira. Quais foram os seus, assim? De repente tem alguém que está passando por um desafio que você passou naquela época. Eu acho que a minha maior dificuldade foi durante o doutorado. Aham. Durante o doutorado, porque eu precisava tentar conciliar a escrita da minha tese
com os Uhum. meus experimentos, com os projetos, com as pesquisas, e tentar conciliar com o cronograma intenso do concurso propriamente dito, né? Uhum. Esse foi o meu primeiro desafio, né? Porque, enfim, não é fácil. E o segundo desafio é a redação, né? Eu tive que praticar muita redação. Fazia bastante tempo que eu não fazia redação, porque, tudo bem, fazer um artigo é uma coisa, mas fazer uma redação com texto argumentativo é totalmente diferente. Então, eu tive que fazer praticamente uma redação do zero. Então, acho que meus maiores desafios que fizeram, né? Maiores desafios durante a minha aprovação foi esses dois. A conciliar o doutorado e a questões da redação, que não é diferente no dia a dia de quem trabalha, por exemplo, né? Que trabalha o dia todo e tudo, trabalha no escritório, que tem filho. Então, cada um tem os desafios em casa que eu acho que a gente consegue driblar, né? E pegar uma horinha ali, 2 horinhas ali para tentar estudar no dia. Bom, a sua rotina claramente ela era pesada, né? Qual o conselho que você pode dar assim para aquelas pessoas que reclamam da falta de tempo, sabe, que dizem que queriam ter mais tempo para estudar? Como é que a pessoa pode dar uma driblada nisso aí, resolver esse problema? Eu acho que, por exemplo, questão de tempo, né? Tentar acordar meia horinha antes, né? Se você vai para o trabalho às 7 horas, 8 horas da manhã, tentar ali pegar 30 minutinhos antes. Acorda mais cedo. Entre um atendimento e o outro, que acho que é a rotina da maioria, ali pegar pelo menos 20 minutos para resolver questão, assistir uma videoaula. é, Ou então na hora do almoço, você tem 2 horas de almoço, ou então tem 1 hora de almoço, almoça ali 20 minutinhos e descansa 10 e tenta já pegar mais meia hora. Eu acho que a rotina a gente consegue pegar ali uns. Que no final vai dar umas 3, 4 horas. Eu acho que a gente consegue sim tentar driblar o nosso tempo. Você tocou num ponto-chave, que dentista, né, Guilherme, adora bater papo no café, na verdade. Entre um paciente e outro, quando tem uma clínica ali que tem mais de um dentista e tal, tem aquele momento do café, né? Beleza, você vai lá, você toma um café, você come um bolo, come alguma coisa ali, ok, dá uma esparecida. Eu, quando eu estava estudando para o concurso do Exército, eu usava esses intervalos entre pacientes. É claro que de vez em quando eu ia lá tomar um café, mas eu não ficava lá conversando, jogando conversa fora. Eu levava os meus livros para o consultório, entendeu? Eu ficava, levava meus resumos, né? Quando eu viajava de avião, por exemplo, para visitar a Jéssica, né, minha esposa, a gente não morava na mesma cidade quando eu estava estudando para o concurso, né? Eu levava meus resumos para ficar lendo no avião, né? Então, assim, tem que utilizar todo o tempo livre que a gente tem. Tá? Então, essa dica que o Guilherme falou, pessoal, de aproveitar o tempo livre é fundamental. Todo mundo tem algum tempo livre ali. Como é que você está usando o seu? Né? Como que você está usando o seu? Você está vendo Game of Thrones? Né? É Você tá fácil reclamar, né? né? Então tem que usar. Tem que usar o tempo da melhor maneira possível. Guilherme, falando sobre a prova de redação, né? Você teve aí um obstáculo que você conseguiu superar, né? Agora, você falou de preparação para a prova de redação, né? Mas como foi no dia da prova da Marinha mesmo? Como que você conciliou essas sessões de prova diferentes no dia da prova? Como é que você se organizou para isso? Porque essa estratégia de prova é importante passar para o pessoal também. Então, na prova da Marinha, ela cobra, né, de uma forma geral, os conhecimentos gerais, conhecimento específico e a redação. Sim. Eu sempre fiz a parte mais difícil no começo, que eu estava ali no tempo, estava menos estressado, estava ali com a mente tranquila. Então, a primeira coisa que eu via seria o tema da redação. Olhava Uhum. a redação, olhava os textos argumentativos, ali, os textos de apoio, e já começava a pincelar, colocava minhas ideias principais, fazia o esqueleto básico de uma redação, com a parte argumentativa e tal, Uhum. e transcrevia. Escrevia novamente, escrevia a redação, né? Então, primeira parte, abria a prova, fazia a redação. Depois eu iria para a parte de conhecimentos gerais, que para mim também é a parte mais difícil. Primeiro fazia a redação, depois fazia o conhecimentos gerais e, por último, eu fazia a parte de conhecimentos específicos. Terminei a prova, aí eu volto, revejo as questões, né? Vejo se está tudo ok, ver o que estava faltando, mas aí eu volto novamente. Volto para conhecimentos gerais e, por último, conhecimentos específicos. Deixava a parte mais fácil, na verdade, a parte que eu dominava, por último, né? Que eu já estava ali mais tranquilo, né? Já estava perto do tempo praticamente, então eu deixava a parte difícil no começo. E, Guilherme, são várias estratégias diferentes que com certeza outras pessoas utilizaram e que deram certo. Então, pessoal, adaptem o que é melhor para vocês.
Essa é a estratégia que o Guilherme utilizou. A estratégia que eu utilizei, Guilherme, e obviamente que é a que eu recomendo, né? Se deu certo para mim, é óbvio que é essa que eu vou recomendar. Então, o que eu recomendo, né, você certamente já me ouviu falando isso, é começar, na verdade, pela específica primeiro. Uhum. Porque, a meu ver, quando você começa pela parte específica primeiro, por mais que não seja aquela parte ali, de repente, que você tenha se preocupado mais durante a sua preparação, porque normalmente os dentistas eles vão melhor na parte específica, né? Mas a minha estratégia foi, né, de focar na parte específica primeiro para garantir que eu ia acertar aquelas questões dentro do tempo da prova ali. Depois eu ia para a parte de odonto geral, que era a parte que eu tinha mais dificuldade, que eu sabia que eu ia de repente gastar mais tempo mesmo, mas a parte da dentística ali, que era a minha especialidade, né? Aquela ali eu já garantia, pronto, já estou tranquilo aqui. Inclusive eu ia ganhando mais confiança conforme eu ia acertando aquelas questões ali de dentística, né? Porque era a minha área, né? Então isso já me dava até um pouco mais de segurança para partir para a parte do odonto geral. Mas são estratégias, pessoal, tá? Escolha o melhor para vocês, né, Guilherme? Esse ponto é importante também porque a parte de conhecimento específico ele tem um peso maior, né? Então acaba que Exatamente. você tem que acertar aquelas questões. Isso. Exatamente. É isso aí. Guilherme, mas essa sessão, essas sessões de prova, né, que a gente está conversando aqui, falando de marinha especificamente, são referentes à prova teórica, né, que é uma etapa apenas, pessoal, do concurso. Existem várias outras. Tem inspeção de saúde, tem prova física, tem verificação documental, tem uma série de coisas. Mas a Marinha, né, tem uma sessão, uma etapa do concurso que é peculiar somente à Marinha. Só existe no concurso da Marinha, que é a prova de títulos. Que todo mundo tem muito medo, né, Guilherme? Como que foi a sua experiência com a prova de títulos da Marinha? Compartilhe o que você viveu relativo a essa etapa aí com o pessoal. A prova de títulos, ela é um diferencial, porém nem tanto. Nem tanto. Por que nem tanto? Porque para você ir para a prova de títulos, você tem que ir bem na parte objetiva, né? Então você tem que ir bem na parte objetiva e tem que ir bem na redação. Você tem que primeiro classificar, né? Você tem primeiro que acertar no mínimo ali 50% da prova e ir bem entre os 4 candidatos para depois você ir para a prova de títulos. Para mim, na prova de título foi um diferencial, porque eu consegui me classificar e consegui ser aprovado. Mas, em relação aos outros candidatos, entre eu e os outros, a maioria fizemos praticamente as mesmas questões, né? O mesmo número de acertos. E o que diferenciou entre nós foi a parte dos títulos, né? Mas o título ele pesa, porém nem tanto, porque a parte de conhecimento específico, ela tem um peso 3, Isso, né? Conhecimento geral, não, na verdade, conhecimento específico, conhecimento específico e geral tem um peso 3, isso. redação tem um peso 1 Uhum. e título tem um peso 1, né? Isso, exatamente. E aí pontua, né, Guilherme? Doutorado, mestrado, pós, residência, tudo isso. Isso, eles pontuam doutorado, mestrado, especialização ou residência. Uhum. E esse ano tem uma novidade agora, né, que eles estão cobrando a especialização em auditoria. Isso, Especialização em exatamente. auditoria e, além disso, eles estão cobrando também experiência profissional, que é Exatamente. 5 anos de experiência profissional. Exatamente. Quando a gente avalia, né, Guilherme, aquela pontuação desses títulos aí na prova de títulos, pô, tem título que pontua, eu não lembro exatamente agora, tá? Mas pontua, sei lá, 28, outro pontua 25, outro pontua 15, alguma coisa assim, né? Pontua bastante. Você vai falar alguma coisa? Não, doutorado pontua, acho que 28, Uma coisa mestrado assim, né? 25, especialização 20, se não me engano. Eu sei que no total vai dar 100, né? Vai dar Isso, 100 pontos. exatamente. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque quando as pessoas elas veem esses títulos com essa pontuação toda, pô, 28, 25, 15, quem não tem esses títulos desanima, né? Dá uma murchada. Só que, como você falou, a prova de títulos ela só pode chegar no máximo a 100 pontos. Enquanto que a prova teórica ela pode chegar a 300 A pontos, né? 300 pontos. Acertar todas as questões, né? É muito difícil isso acontecer, mas você pode chegar a 300 pontos. Então, é por isso que há histórico, né, Guilherme, de pessoas com menos títulos do que os outros candidatos que ficaram ali dentro daquela majoração, digamos assim, né, aqueles 4 candidatos que são chamados no total quando tem uma vaga só, né, para cada especialidade na Marinha. Aquela pessoa, às vezes, ela não é a pessoa que tem mais títulos, né? Às vezes ela é que tem menos títulos, porque ela foi melhor na prova teórica.
Então, como o Guilherme falou, é a primeira etapa, é a mais importante. Se você não for bem na prova teórica, não adianta você ter milhões de títulos. Você não vai chegar na prova de títulos, entendeu? Então, essa é uma dica importante para a prova da Marinha, né, Guilherme? Não se assustar tanto assim com prova de títulos, é foco na prova teórica ali, né? Mais do que ficar fazendo curso, né? Gastando tempo, inclusive, que você poderia estar estudando para passar, porque tem o perigo do limite de idade. Porque tem muita gente que acha que no concurso da Marinha você tem que ficar, sabe, gastando muito tempo também, né? Fazendo título, conquistando títulos, né? Melhor dizendo, né? Fazendo cursos e tal. Quando na verdade você está se aproximando do limite de idade, né? Perigosamente, né? Concorda comigo? Sim, 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 sim. Né? Então tem que tomar esse cuidado. Pessoal, antes de partir aqui para a próxima etapa do nosso bate-papo, eu lembro aqui que é importante que vocês curtam aqui, deixem um like aqui nessa live, compartilhem com os colegas aí que estão precisando ouvir essa conversa aqui, tá? Porque quanto mais pessoas a gente atingir, mais pessoas a gente consegue ajudar, mais a experiência do Guilherme aqui vai chegar e vai ajudar mais pessoas, tá bom? Guilherme, ainda falando de outras etapas, né? Tem uma etapa que é peculiar agora aos concursos das Forças Armadas, né, no geral, que é a prova física. E cada concurso tem uma prova física diferente. Você sabia nadar já antes de fazer a prova da Marinha? Como é que foi o treinamento para corrida e para natação da Marinha? Então, para natação, eu aprendi a nadar no ano da prova. Não Foi? sabia nadar. Não sabia nadar de Caramba, jeito nenhum. Não sabia nadar. essa eu não sabia. Correr, tudo bem. Correr tranquilamente. Eu já estava Uhum. correndo. Eu acho que você tem que tentar conciliar os estudos com uma corrida, fazer uma atividade física pelo menos, né? Para tentar desestressar. Então, Isso. desde o início do ano, já comecei a correr, né? Então, corri ali por volta de 2 vezes por semana, ou um fim de semana. Uhum. Agora, na natação, uma coisa que eu não aconselho. Eu só comecei a praticar natação quando saiu o resultado da prova. Aí eu comecei a fazer natação, beabá praticamente, mas no dia da prova saiu o resultado em outubro, eu acho, da classificação dos majorados, né, da Marinha. E a partir daí eu comecei a fazer aulas de natação, né? Uhum. Mas eu aprendi a nadar, porque foram 3 meses depois que teve o TAF, né, da natação, que é atravessar uma piscina de 25 metros em 50 segundos, 1 minuto, eu acho. Não me Isso. recordo, acho que é 1 minuto. Eu acho que para homens é 50 segundos, acho que É, para 50 mulheres segundos. que é 1 minuto, alguma coisa assim. É. É. Mas assim, é uma prova tranquila, né, da Marinha, né? Para quem sabe nadar, para quem aprendeu ali, é uma prova tranquila, né? Eu fiz em 25 segundos. Um tempo razoavelmente bom. Sim. Não dá pra, só pra ver se você não é alfagado. Não é um Michael Phelps, assim, não É. é um Gustavo Borges e tal, mas dá para passar, dá para passar. Guilherme, voltando um pouco no tempo aqui, tá? Porque é claro que são várias etapas, né? Você só relaxa de vez quando você é convocado para o CFO, realmente, né? Que você veste a farda da Marinha ali e tal. Mas a primeira emoção que a gente sente, né? Quando a gente passa no concurso, é quando você vê o seu nome em primeiro lugar depois da prova teórica, né? Isso aí é fato, né? O que que passou pela sua cabeça, assim, exatamente? O que que você lembrou, assim, quando você viu o teu nome lá em primeiro lugar? Nossa, foi um dia inesquecível, uma sensação indescritível nesse dia. Nossa, eu tava na faculdade no dia quando eu tava atualizando a página toda hora, toda hora. Nossa, vai sair hoje, vai sair hoje. Hum. E o da Marinha, eles só colocam assim, a partir do dia 10, por exemplo. Nossa, aquilo me mata. É. Dia 10 de manhã já tava assim. Obviamente eles não iam colocar 5 horas da manhã, mas dia 10 já tava assim. Aham. Só que aí saiu 2 dias depois. Não saiu dia 10, saiu dia 12, Cara, por exemplo. Aí tava atualizando, atualizando, atualizando. Aí eu vi lá meu nome. Saiu à tarde, se eu não me engano. uhum, Nossa, naquele momento passou a mistura de todas as emoções, de todas as renúncias, todas as saídas que eu deixei de fazer, toda a minha rotina, os estudos, as dificuldades que foram durante esses 2 anos. uhum, E aquele momento de cansaço, aquele alívio, na verdade, né? Então uhum. foi mais um alívio, uma sensação de alívio. Eu falei assim, nossa, acho que agora esse ano vai. Legal, legal. Eu lembro que quando eu passei, eu estava num congresso, olha só que coincidência, eu estava num congresso militar. Não, não, falei besteira, não é que eu estava num congresso militar, não é isso. Eu estava num congresso lá em Salvador, odontológico, né, o CIOBA, que é um congresso até famoso, o Congresso Uhum. Internacional de Odontologia lá da Bahia, porque eu era temporário lá em Salvador na época, né? E teve um congresso de odontologia militar dentro desse congresso. Então eu estava com meus colegas do hospital militar, ali na hora que saiu, eu estava igual a você também, né? Nessa época, eu passei antes do Guilherme, mas nessa época já tinha internet no celular, tá, pessoal? Não sei como é assim, não. Tá? Tinha Instagram naquela época ali já também, tá? E aí eu estava também atualizando ali,
E na hora que saiu foi engraçado, porque tava todo mundo em volta de mim, assim, né? Todo mundo querendo saber também quando saiu. Pô, foi uma alegria danada também. É um momento, assim, bem especial mesmo. E é isso, pessoal. Vocês têm que se esforçar, têm que se dedicar com todas essas dicas que o Guilherme está passando para vocês, para que vocês vivam esse momento também. Porque é uma sensação de alívio mesmo, como ele descreveu, é uma sensação de conquista, assim. Vocês vão tirar um peso bem grande das costas de vocês. Vale a pena. Só por esse momento, praticamente, já vale a pena todo o Já esforço. vale a pena, Só para vale a aquele pena. momento ali, né? Engraçado. Mas falando agora de uma outra etapa, né? Agora avançando aqui no tempo de novo, mais uma vez. Depois que você passa no concurso, melhor dizendo, por todas as etapas do concurso, começa uma outra etapa, não acabou por aí. Começa o CFO. Como é que é o CFO da Marinha? O que é que você pode compartilhar? Né? Nem tudo pode ser dito, obviamente, né? Mas o que você já consegue compartilhar de repente com o pessoal de atividades assim que você desempenhou? Quanto tempo dura? Onde é que fica o CFO da Marinha? Dá umas dicas aí pro pessoal. Bom, o curso de formação de oficiais da Marinha fica aqui no Rio de Janeiro, é onde eu estou morando atualmente, na capital. E ele fica na Ilha das Enxadas, né? Se vocês vierem conhecer aqui o Rio de Janeiro, fica em frente ao Museu da Manhã, né? Fica numa ilha. E o curso ele tem duração de 9 meses. O curso ele é dividido em três etapas, né? Tem um período de adaptação, que são 2 semanas, né? No qual vai ter muita ordem unida, muita marcha, né? Eles dão algumas palestras, são 2 semanas de muita palestra, né? Toda a parte voltada para você conhecer a Marinha e tudo. Você usa aquele cotonete, que é o camisa branca, com cinto e calça jeans e sapato preto, sapato branco, na Marinha sapato branco. E tem toda essa parte, né? De período de adaptação e tal, sobre os regimentos da Marinha, hierarquia, disciplina, né? Cabelo cortado, barba bem feita. Tem todas essas regras lá, né? E depois desse período de adaptação, que são 2 semanas, tem um período de estudos militares, né? Se não me engano, são 4 meses. É importante salientar que esse período de adaptação de 2 semanas você fica na ilha, né? Você não pode sair. Você pernoita lá. Aí nessa parte do período de estudos militares, depois passado esse período de adaptação, você vai ter várias disciplinas, né? Dentre elas, história e tradições navais, tradições militares, direito militar, sobre toda a parte de organização militar, né? Organograma da Marinha e tudo. E tem bastante prova, né? São por volta de 20 provas. Toda semana tem uma prova diferente. Tem uma matéria diferente, prova diferente. E passado esse período, né, da parte militar propriamente dita, que a gente fica lá no CIAW, né, no Centro de Instituição Almirante Vanderkolk, você vai para o estágio, né? O corpo de saúde vai para o estágio. O médico, geralmente ele fica no Hospital Marcílio Dias, que é o hospital da Marinha aqui. O dentista, ele vai para a odontoclínica, né? Odontoclínica, vai para algumas policlínicas e a gente acaba atendendo os pacientes, né? Os militares, os dependentes. A parte de endodontia, geralmente a gente fica ali na parte de urgência, né? Tira a dor do paciente ou às vezes a gente fica na semiologia, né? Fazendo triagem dos pacientes e tudo. Interessante. Essa é uma diferença, Guilherme. Eu não sei como é que está o CFO do Exército hoje em dia, né? Para ser sincero, né? Vamos perguntar para o Rômulo, né? O aluno nosso que passou no Exército nesse ano, no ano que vem, quando ele estiver no CFO. Mas no CFO que eu fiz do Exército, não tinha atendimento. Então, essa é uma diferença que eu já posso citar entre alguns cursos de formação de oficiais, a princípio, né? Vamos confirmar essa informação depois com ele. Mas esse atendimento, ele vale nota para você no CFO também ou não? Tudo vale nota, tudo vale nota. Até o atendimento. A gente é avaliado constantemente. A gente tem as notas das provas, né? E a gente tem um conceito geral, né? Conceito geral de tudo, mas tudo vale nota. Porque essa nota é importante para questão de antiguidade, né? Exato. Questão de promoção e tudo. Tudo vale nota. E a todo momento você é avaliado. Exatamente. É bem importante falar isso pro pessoal. O CFO não é, sabe, acampamento, não é, sabe, brincadeira de escoteiro, é muito sério. E você pode chegar ao final do CFO e simplesmente não ter a nota e não entrar na carreira, né? É simples assim. Então tem que levar muito a sério. E tem esse impacto que o Guilherme falou também, pessoal, na carreira. É uma questão de antiguidade, né? Se você termina bem o CFO, né, Guilherme, na frente dos outros colegas,
você pode acabar sendo promovido antes deles ao longo da carreira. Quem é promovido antes do tempo, né, falando de dinheiro aqui, né, tem um impacto financeiro muito grande. Você ganha um salário mais alto antes dos outros, né? Então a sua carreira ela acaba sendo melhor remunerada, digamos assim, do que os outros colegas que passam mais tempo do que o necessário, digamos assim, no posto anterior. E tem um detalhe também, né, Guilherme? Isso não se aplica a você nesse ano do teu CFO, né? Mas falando, por exemplo, do Exército, né, no ano que eu fiz o concurso, por exemplo, né, eram 2 vagas para dentística restauradora, né? Então, além de ter esse impacto na antiguidade para a carreira, teve um impacto na antiguidade durante o CFO e na prioridade de escolha de vaga dentre aquele universo que abriu para a gente, né? Então, como eu fiquei na frente do colega de dentística, que inclusive serve no mesmo lugar que eu hoje em dia, coincidentemente, né? Ele abriu ali vaga para Curitiba e Garanhuns no final do CFO, né? Eu escolhi Curitiba e ele ficou com o que sobrou, né? Então tem esse impacto também, né, nos outros concursos, dependendo do número de vagas. Tem que ter esse cuidado também, né? Até mesmo na especialização, tipo, a Marinha está oferecendo uma especialização, então a Marinha está oferecendo uma viagem para a Antártida, por exemplo. Então você Legal. vai escolher ali as melhores notas, ou então, né, o mais antigo, por exemplo. Então E tudo assim, isso impacta futuramente. você tem mais oportunidades na carreira do que os outros, né? Então existe essa meritocracia dentro da carreira militar, né? É importante ressaltar isso pro pessoal também. Não é que, pô, passou no concurso, agora eu vou pendurar minha chuteira aqui. Não é bem assim. Se você quiser fazer isso, beleza, mas você vai perder uma série de oportunidades e vai ter impacto negativo, como a gente já comentou aqui, né? Guilherme, você que veio da vida civil, assim, direto para a carreira militar, né? Para mim, eu não tive tanto esse peso, porque, como eu te falei, né? Eu sou filho de militar, estudei em colégio militar, eu era dentista temporário antes e tal. Então, o impacto é grande no CFO para todo mundo, ok, quando você chega lá, mas para mim não foi tão grande assim. Para você, teve um choque muito grande? O que que você melhorou, de repente, como pessoa até, desde que você entrou no CFO? O que que você aprendeu, assim? O que é que os instrutores, que eu sei que perturbam, né? Mexe com a cabeça da gente ali e tal, mas que essa perturbação, né, que tem que existir de repente ali, como que isso te ajudou a evoluir até como pessoa mesmo, como eu te falei assim? Eles tentam amadurecer bastante coisa na gente, né? Nessa parte de hierarquia, de disciplina, eles cobram na marca, né? Cobram ali pesado mesmo, o que Uhum. é certo, né? Forças Armadas e tudo, é uma exigência muito grande. É. Com isso, eu acho que eu aprendi um pouco melhor sobre liderança, sobre comunicação, né? Até porque às vezes você é o xerife da semana, tem que comandar um pelotão, tem que organizar um pelotão, então você acaba assumindo funções ali de comando, tem que aprender a se comunicar, né? Então, toca a gente tem algumas disciplinas também de oratória, justamente para a gente saber se comunicar em formatura, né? Então, essa parte de liderança, de comunicação, até mesmo o trabalho em equipe, eu acho que durante que está ocorrendo, né, durante o curso de formação, eu estou conseguindo ainda aprimorar essas habilidades, né, esses hábitos. Legal. Guilherme, pelo que você já falou, né, deu para ver que o CFO não é brincadeira. E, assim, ele exige muito intelectualmente, fisicamente, psicologicamente, né, das pessoas, né? E eu lembro que no meu ano, né, quando eu passei no concurso, né, um dentista concursado falou para mim, Vinícius, ó, é o seguinte, CFO não é brincadeira, entendeu? Se dedica, tá? Não inventa de trabalhar fora nem nada, porque eu fiz isso e eu me arrependo, porque eu fui mal classificado e tal, não sei o quê. Você concorda com essa recomendação, que o ideal é focar no CFO mesmo durante esse ano, com todas as forças ali? É o que eu tô fazendo também, né? Eu tô apenas, não tô atendendo atualmente, tô apenas focado no curso de formação, até porque essas disciplinas, bem no começo, 18, 20 disciplinas, elas são bem pesadas, são bem puxadas, então eles acabam cobrando bastante. E como são disciplinas novas que você ainda não teve conhecimento daquilo, né? Então acaba que você tem que realmente estudar para, né, você ser um pouco mais antigo, para você também não fazer um curso de qualquer jeito, né? Sim. Inclusive, né, Guilherme, a impressão que você deixa no CFO ela dura muito tempo, né, para as pessoas que você tem contato aí, porque você sabe lá, Deus, quando você vai encontrar essas pessoas de novo, né? Então, se você deixa uma boa impressão, você pode, de repente, ser recomendado, né, para trabalhar em uma outra odontoclínica, né, receber algum convite. Pô, o Guilherme, eu lembro dele. O Guilherme era um bom militar, pô, bom dentista, atendeu já, pô, com um nível altíssimo lá na odontoclínica central da Marinha e tal. Pô, vamos chamar ele para vir para cá, né? Então tem isso também, né? E tem o Tem. oposto também, né? Pô, o Guilherme, pô, o cara é um lixo, não traz esse cara pra cá não, tá querendo vir pra cá, pô, é furada, não traz esse cara, né? Tem isso, né? Durante a carreira.
E você não vai sujar seu nome num concurso grande desses, né? Exatamente. Então tem que levar a sério, pessoal. Levem a sério o CFO porque é importante mesmo, tá? Guilherme, a gente bateu aqui já em vários assuntos, né? A gente bateu aqui em preparação, seu período antes de passar no concurso, a gente percorreu a prova teórica, percorremos aqui todas as etapas, né, do concurso da Marinha. Foi uma jornada bem longa, né, até você chegar onde você chegou, tá? Durante essa jornada, você se questionou, antes de passar no concurso, né, eu digo exatamente, né, a jornada antes de passar no concurso, se valia assim a pena mesmo tudo aquilo que você estava fazendo, sabe? Você chegou algum momento assim que você não estava mais conseguindo de repente ver uma luz no fim do túnel, você pensou em desistir? Falando sinceramente, você pensou em desistir alguma vez? Como é que era a sua cabeça nessa época assim? Quando eu fiz a prova da PM, eu tinha estudado bem pouco, né? Aí Uhum, acabei a minha primeira reprovação, né? sim. Falei, não, vou estudar direito e tudo. Aí passei o ano de 2023 estudando focado pro Exército. Focado isso mesmo. Tal. Estudava bastante, quase todos os dias e tal. E fiquei apenas majorado. Nossa, veio um luto, vivenciei um luto durante um mês, 2 meses ali. Eu falei, putz, não acredito. Não acredito que eu não passei. Então, essas primeiras tentativas, sem classificação nenhuma, sem. Eu pensei em desistir, sim. Pensei em desistir. Mas eu falei assim, não, mas olha onde eu tô, né? Olha o que eu consegui. Já sou dentista, tô, né? Olhei minha jornada para trás, eu falei assim, nossa, tá tão perto. Falta pouco tempo. Eu acho que, né? Já fiquei majorado. Não vou desistir agora. Então, obviamente, pensei em desistir, mas isso também foi um gás para eu continuar, né? Para eu tentar novamente. Você percebeu que você estava no caminho certo, né? E alguém chegou a comentar alguma coisa com você, Guilherme, assim, sabe? Quando você, de repente, falou alguma coisa meio negativa, digamos assim, pô, caraca, eu não reprovei e tal, pô, sabe, meio baixo astral. Alguém chegou a falar pra você assim, cara, mas você tá no caminho certo, pô, continua. Teve alguém próximo de você que te incentivou assim? Ah, meus pais, acho que é muito importante ter um apoio, né? Muito importante você ter um apoio e tudo. Mas, te falar, nem poucas pessoas sabiam que eu estava estudando para concurso. Eu não avisava. Não Entendi. avisava para ninguém. Acho que justamente, né, para não ter nenhum tipo de comentário e tudo, mas poucas pessoas sabiam que eu estava estudando, Uhum. pessoas bem próximas mesmo, mas eu evitava falar. Eu Entendi. evitava falar que eu estava estudando para concurso. É uma estratégia também que, cara, se deu certo pra você, pessoal, utilizem essa estratégia. Tem pessoas que fazem o contrário, né, Guilherme? Por isso que eu tô dizendo. Tem algumas pessoas que preferem falar, né, que preferem expor, de repente, algum objetivo publicamente, porque isso, dentro delas, cria um senso de responsabilidade maior, né, de, sabe, de dedicação maior. Então, são opções, né? As pessoas que estão assistindo aqui, elas têm que enxergar o que é melhor para cada uma delas, né? E falando ainda, né, Guilherme, em ajuda, né, em preparação, em incentivos e tal, por que você decidiu buscar ajuda em vez de estudar sozinho? Porque, vamos ser bem sinceros aqui, né? Existem várias maneiras de você se preparar. Várias, inclusive sozinho. Eu estudei sozinho, né? Mas, ok, era uma outra época, né? Não tinha preparatório como tem hoje e tal, então não tinha muito o que fazer. Todo mundo estudava assim, praticamente, né? Exceto as pessoas do Rio, né? Porque tinha curso lá no Rio somente, né? Não tinha curso em outros lugares, não tinha curso online. Mas por que você decidiu buscar ajuda, assim? É, sabe, você fez algum sacrifício a mais para fazer esse investimento? Sabe, você abriu mão, de repente, de comprar outras coisas e tal, coisas que você estava acostumado a comprar, gastar no dia a dia, para fazer esse investimento, assim? Por que você fez isso? É, a, eu queria mudar de vida, né? Queria Uhum, muito mudar de vida. uhum, Então, eu acho que vale a pena você pagar sei lá, tirar ali uma pizza, tirar uma Coca-Cola, tirar um lanche para você poder investir em você. Olha só o retorno depois, né? é, Olha o sacrifício, olha a gente olha assim, nossa, mas tipo, o salário que eu recebo agora, né, nem faz costas, por exemplo, no dinheiro que eu paguei num curso de investimento, por exemplo, né? sim, Então, eu procurei ajuda justamente por conta da orientação, né? Do estudo direcionado. Acho que a palavra-chave é essa, a orientação, né? É você ter um professor, é você ter um instrutor que você possa tirar as dúvidas, né? Que você possa, nossa, alguma palavra-chave aqui que eu não conheço, alguma frase que eu não estou entendendo, vou lá, falo com o professor, tiro alguma dúvida. Então, eu acho que
E o investimento nessa parte, eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena porque você tem uma orientação, você tem uma pessoa ali para praticamente pegar na sua mão, saber trilhar o caminho junto com você. Exatamente. E convenhamos, né? É mais inteligente, né? Você traçar um caminho que alguém já traçou por você, né? Por mais que na minha época eu não tivesse esse apoio, né, como você teve, eu convivia com dentistas concursados. Então, assim, eles eram mentores para mim, sabe? Eu perturbava eles o tempo inteiro, sabe? Eu pedia livro emprestado. Até a apostila eu pedia emprestado para eles, os resumos que eles tinham, né? Já cheguei a fazer isso também. Tirava várias dúvidas assim sobre, sabe, planejamento mais estratégico, assim, pô, faço isso, não faço, o que que vocês acham? Então é muito importante você contar com essa ajuda realmente, pessoal, tá? De pessoas que já passaram por isso. Então é algo que vocês têm hoje em dia que não existia até pouco tempo. Então, assim, vocês são, é o que eu sempre falo para eles, Guilherme, estão privilegiados, você também, né? Vocês são de uma geração diferente, privilegiado. Vocês têm acesso a muitas coisas que os dentistas nem tão antigos assim, tá? Não tinham em termos de informação, em termos assim de acesso à ajuda, tá? Então, aproveitem tudo isso. Live assim com, sabe, de alguém compartilhando uma experiência dessa que nem pensar, isso aí é recente, né? Não existia. E Guilherme, você chegou a estudar com a gente um tempo também. O que que você lembra assim do dentista militar? É claro que muita coisa mudou, né, durante o tempo, né? Mas o que que você lembra assim que foi o diferencial, que te ajudou como uma espécie de diferencial assim que você pô, isso aqui, cara, isso aqui me ajudou na época, assim, isso aqui eu lembro que sem isso aqui de repente talvez eu não tivesse alcançado o meu objetivo, assim. O que é que você se recorda assim? Os pontos fundamentais foram as resoluções de questões, né? Aquelas provas anteriores que os instrutores eles faziam, né? Faziam simulados e tudo. Então, esse apoio fundamental dos instrutores para resoluções de questões e plantões de tira dúvidas para mim foi bastante essencial, né? Eu utilizava bastante no grupo do Facebook, acho que na época tinha, né? Isso. Uhum. A planilha de estudo também, que consegui organizar toda. Ai, nossa, vou focar naquilo, vou focar naquele outro assunto que estava um pouco mais difícil. Então, eu acho que esse conjunto de resolução de questões anteriores, de bancas anteriores, tira dúvida com os professores, eu acho que foi um apoio, foi um braço direito ali para mim, naquele momento. E é engraçado dizer também, né, curioso, vamos dizer assim, né, que tem pessoas dos mais variados perfis que fazem essas provas, né? Então tem pessoas que têm mais dificuldade, de repente, com o que você, de repente, era o que você precisava, né? Pô, eu preciso tirar uma dúvida, eu preciso ter alguém para, eu preciso ter essa segurança de que eu estou no caminho certo mesmo, que esse assunto, que eu entendi esse assunto mesmo. Tem outras pessoas que, sei lá, de repente elas preferem uma explicação de uma aula. Tem gente que não gosta de aula, tem gente que gosta de apostila. Então, assim, ter, de repente, um pacote, assim, né, que você consiga pegar um pouco de cada coisa, ajuda bastante os mais variados perfis de pessoas, né? Então, Eu vocês têm, lembro que né? Pode falar. Eu lembro que tinha um professor que eu mandava uma dúvida, ele desenhava. Não, é assim, é desse jeito, é daquele jeito. Eu Ali, lembro. mas nessa flexibilidade e tal. Eu lembro desse caso, é verdade. Então, ter acesso a esse tipo de apoio, pessoal, hoje em dia, eu volto a dizer, pela milésima vez aqui nessa conversa, vocês são privilegiados, então é fundamental. Tem que aproveitar esse tipo de apoio que, volto a dizer, era raro, né? Quer dizer, não é que era raro, não existia, né, há pouco tempo e vocês têm acesso a tudo isso. Então, trilhem esse caminho de pessoas que já desbravaram. Imagine uma floresta amazônica assim na frente de vocês. Vocês têm que atravessar para chegar de um rio até o outro ali, toda aquela mata. Né? Se vocês forem fazer isso sozinhos, imagina vocês desbravarem essa mata sozinhos. Né? Agora, você tendo alguém que já trilhou esse caminho com vocês, é só caminhar. Vai estar calor, né, Guilherme? Vai ser quente, vai estar cheio de mosquito e tal, mas é um caminho reto ali, até o outro rio. Então, essa é a analogia que eu posso passar para vocês entenderem isso. Tá? Guilherme, agora falando de futuro. Né? Você vai terminar o CFO, com certeza vai dar tudo certo, né? Você tá progredindo, tá evoluindo. A gente tá quase lá, chegando no final do ano, daqui a pouco termina já, né? Eu imagino. Quando que vai terminar, inclusive? Em dezembro. Em dezembro Dezembro. finaliza. Só queria acertar essa data aqui com você. Em dezembro, tá? Quais são os seus planos para depois do CFO, né? Você, né, pretende atuar fora da força? Você quer só ser dentista militar mesmo? Tem algum lugar do Brasil que você pretende tentar se estabelecer, pedir uma transferência depois? Porque para o Piauí, você é do Piauí, certo? Isso, sou do Piauí. Piauí não dá para voltar, né? Pela Marinha, né? Não dá para voltar, não lota dentista. Tem uma capitania na praia, mas é pequeno, É, não lota dentista, não. entendi. Quais são os seus planos, então? Então, acho que o primeiro
passo é buscar o aprimoramento dentro da força, né? Eu acho que isso é essencial, já que eu sou, né, concursado da Marinha e tudo. Então, tentar buscar o meu aprimoramento dentro da Marinha do Brasil. Guilherme, posso só te interromper um minuto? Pode, Porque pode sim. não vou esquecer de perguntar isso para você pela segunda vez aqui no encontro. Como que funciona esse aperfeiçoamento dentro da Marinha? Porque muita gente tem curiosidade sobre isso também. Como é que funciona isso? Só abrindo parênteses rápido aqui. Na verdade, a Marinha ela te dá tem vários aperfeiçoamentos, né? Se você não é, por exemplo, se você não é odontista, não entrou como odontista, ela te dá especialização, por exemplo. Ela te dá especialização durante. Primeiro você atende como clínico geral e 2 anos depois eles te obrigam, né? Basicamente para você fazer o aperfeiçoamento de endodontia. Dentro da Marinha ou Dentro da fora? Marinha. Dentro da Marinha. Tá. Dentro da Marinha. Daí, só que também não tem só endodontia. Por exemplo, a gente está precisando de um odontogeriatra, um endodontista que queira se aperfeiçoar em odontogeriatria. Então, você acaba sendo selecionado, então você vai por interesse. Então, lá dentro você vai fazer uma especialização em odontogeriatria, por exemplo. Entendi. Ou então a gente está precisando de dentista que entenda, um endo que entenda de pacientes com necessidades especiais. Então, você faz, às vezes eles te pagam um curso fora. Por exemplo, já teve dentista que faz um curso na UFRJ, faz um curso na USP. Você é destacado para fazer esse curso de pacientes com necessidades especiais, aí depois a Marinha você retorna para fazer toda a parte desse atendimento, né? Ou então a Marinha exige que você tenha um mestrado em alguma coisa, então ela vai lá e paga para você fazer esse mestrado. Então, tem toda essa parte desses aperfeiçoamentos. E complementando, Guilherme, o que você acabou de falar, só para você continuar na explicação, né, de quais são os seus planos para a carreira e tal, mas isso não é comum só à Marinha, tá, pessoal? No Exército, por exemplo, existe isso. Tá? Um hospital que eu servia adquiriu aquela máquina do CEREC, né, de odontologia digital, e assim, não é qualquer dentista que vai sair mexendo numa máquina que custa centenas de milhares de reais, não é assim. Você tem que fazer um curso, né? Você tem que aprender a mexer na máquina. E o Exército bancou a nossa passagem para São Paulo, bancou o curso pra gente lá na Cirona, né? E é um conhecimento, né, Guilherme, que ele não fica restrito ao Exército, à Marinha. Você pode atuar fora com esse conhecimento que você adquiriu, ele é seu, né? Então não é só a família militar que é beneficiada, é o profissional que aprendeu aquilo ali que pode trabalhar fora, né? Mas quais são os seus planos, então, continuando aqui, finalmente? Então, além de buscar toda essa parte desse aprimoramento profissional, né? Sim. Fora da Marinha, eu quero também ver se eu consigo lecionar, já, né? Usar o meu currículo para isso, lecionar em alguma faculdade. Isso eu vou definir justamente quando eu for lotado em outra cidade, ou mesmo se eu ficar aqui no Rio de Janeiro. E continuar atendendo, né? Se eu trabalhar de manhã, atender no período oposto, atender extra MB. Legal, muito bacana, pessoal. E, Guilherme, que orientações você pode dar para as pessoas que estão assistindo agora aqui, finalmente? Eu sei que você já deu várias dicas, né? Não é como se você fosse começar a dar dicas do zero aqui do nada no nosso bate-papo de hoje, né? Você já falou bastante. Mas que orientações finais você pode dar para essas pessoas que estão ralando, que estão querendo estudar para passar nesses concursos, que de repente estão inseguros ainda, né? Que nunca passaram numa prova na vida, que não entendem direito assim, sabe, a dimensão desses concursos, né? Sabe, essa coisa de ser, de repente, uma vaga, duas no máximo para uma especialidade, que estão meio assustados com essa possibilidade toda. Que orientações você pode dar para essas pessoas que estão começando, principalmente, né? E que mensagem até de incentivo, assim, final você pode dar para elas, assim? Porque você é um exemplo de vitorioso, uma pessoa que conseguiu conquistar, né? Que já teve essas dúvidas um dia e conseguiu ser primeiro colocado. Primeiro colocado no Brasil inteiro. Então, assim, que orientações você pode dar para essas pessoas? Eu acho que o ideal é você ter um estudo direcionado, né? Ter um estudo direcionado, um estudo... ter um estudo intervalado também. Se vocês, como eu falei, a cada hora, descansa 10 minutinhos ali, para ter um ciclo de estudo não tão cansativo. E tentar separar o estudo pré-edital e o estudo pós-edital. Não estudar apenas quando o edital for sair, por exemplo. No pré-edital, você já pode estudar ali, pegar a parte de conhecimentos específicos, né? Já começar ali, por exemplo, na parte de aeronautica que eu domino mais. Ler o livro do Lopes Siqueira, já ver as videoaulas da parte de aeronautia. Saiu o edital, vou fazer marinha, vou fazer exército, vou fazer aeronáutica. Já começa a estudar a parte de conhecimentos gerais, né? Dá um gás nessa parte de conhecimentos gerais e estudar a parte de conhecimento específico, fazendo essa parte de revisão, né? E não esquecer da redação, obviamente.
E quando você for começar para a parte de odontologia geral, eu, na minha opinião, eu estudaria a parte de anestésio, de farmacologia, que ele vai dar vai ser uma base para você construir, né? Vai ser uma base para você poder construir e estudar as outras disciplinas, como, por exemplo, estudar depois cirurgia, estudar dentística, estudar periodontia, que já é um pouco mais, né? Um pouco mais maçante. Então, a minha ideia seria essa: pré e pós-edital, e primeiro estudar do pós-edital a parte de conhecimentos gerais, começando pelo mais básico, né? Que é a parte de farmácia, anestésio, e depois aprimorando em cada especialidade. Show, show de bola. E tem alguma outra mensagem que você possa deixar para eles, Guilherme, assim, mais motivacional mesmo? Porque, assim, pessoal, isso aqui não é papo de coach, nada disso não. Nada contra também esses profissionais. Mas a parte emocional, ela pesa muito. Você tem que ter esse equilíbrio, né, Guilherme? Como que você conseguiu dominar isso, assim? Qual orientação final nesse sentido você pode passar para eles, assim? Para eles terem a cabeça tranquila para conseguir estudar até o final? Planejamento e perseverança, né? Tudo bem, você pode cair uma vez, pode cair, ter um outro segundo obstáculo, ter um terceiro obstáculo, mas eu acho que se você cair, você não vai conseguir passar realmente. Mas se você continuar, você vai conseguir, né? Você vai conseguir. Planeja, persevera bastante, acredita no potencial de cada um de nós. Acredita no seu potencial. Não desanimar só porque é apenas uma vaga. Todos os outros candidatos estão pensando, é apenas uma vaga, eu não vou estudar. Mas se você já pensar, é apenas uma vaga, e essa vaga vai ser minha, você com certeza vai passar. Eu pensava assim. Isso era para mim era uma motivação maior. Putz, é uma vaga, abriu uma vaga para minha carreira. Todos os outros candidatos estão pensando, essa é uma vaga, eu vou nem estudar, eu vou estudar pouco, nem vou atrás. E a gente também não pode se assustar com a concorrência. Por exemplo, são 400 candidatos, 300 candidatos para uma vaga. Meu, desses 400 candidatos, 50% vai faltar. 30% desses 400 candidatos, acho que a maior concorrência é entre você mesmo. É você acordar todos os dias motivado para você poder estudar, para você fazer, não, só eu vou fazer meu dia valer a pena. Eu acho que a minha maior motivação é você dormir tranquilo. Tipo assim, nossa, hoje valeu a pena. Então, acho que se você construir seu murinho todos os dias, eu acho que no final no final é bonito. Pô, assino embaixo em tudo que você falou, concordo 100%. Fico feliz que a gente esteja alinhado nisso, porque é algo que eu tento incutir também na cabeça das pessoas que acompanham a gente, as pessoas, dos alunos do dentista militar também. É exatamente isso que você falou, tá 100% alinhado com o que eu penso, concordo 100%. Guilherme, chegando aqui finalmente, tá? No final do nosso encontro, antes de dar alguns avisos finais aqui para o pessoal, eu já convido vocês a aproveitar esse momento, tá? Para mandar todas as perguntas que vocês precisarem. Como eu falei no começo da nossa live aqui, a gente não podia parar para responder todas as dúvidas de vocês, senão a gente ia perder o fluxo aqui da conversa, não ia ser tão produtivo assim para vocês mesmos, né? Então, a gente abre aqui agora esse momento aqui para vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem para o Guilherme, tá? Aproveitem. Vocês estão conversando aqui com um dentista concursado da Marinha, primeiro lugar em endodontia, tá cursando o CFO agora, tá fazendo curso de formação de oficiais. Tirem todas as dúvidas que vocês quiserem com ele, enquanto eu vou só dando alguns avisos finais aqui para vocês, tá? Então, lembrando, essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá? Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Vale a pena para quem chegou de repente aí no meio, né? Mais pro final, ela vai ficar gravada. Teve muita informação importante. O Guilherme falou aqui de toda a trajetória dele, dos desafios que ele superou, falou de preparação, falou do CFO, falou de tudo que vocês possam imaginar, o que é que ele vislumbra para a carreira dele como oficial da Marinha, como que ele pretende atuar fora. De repente já dá uma luz aí para vocês aí que não sabem direito o que vocês querem fazer para a carreira de vocês, tá? E, obviamente, eu peço para que vocês curtam também, se vocês gostaram dessa conversa, compartilhem esse link aqui também com outros colegas e participem também, pessoal, do projeto Dentista Militar que vai acontecer dos dias 15 a 17 de setembro, lá no nosso canal do YouTube, tá? Vão ser 3 dias, 3 aulas ali que eu vou sentar com vocês ali, com quem estiver assistindo, vou falar tudo sobre carreira, sobre concurso, sobre preparação, tá? Tudo que vocês precisam saber para passar não só na Marinha, como o Guilherme passou, mas também no Exército e na Aeronáutica, beleza? Vou deixar aqui um minutinho aqui aberto só,
tá? Eu vou beber uma água aqui, o Guilherme vai beber uma água aí também, para vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem, tá? Tô esperando aqui antes da gente poder encerrar. Alguém tem mais alguma dúvida aí que vocês queriam trazer pra gente? Eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui. Eu não sei nem se eu consigo voltar aqui, Guilherme, porque aí de repente eu vou fazer o seguinte, enquanto as pessoas não mandam, faz tanto tempo que eu não faço live no Instagram que eu nem lembrava que eu poderia voltar aqui. Hum, eu vou relembrar algumas perguntas aqui que o pessoal fez, que de repente pode ser a dúvida de outros, né? Deixa eu ver aqui. Ó, o João perguntou o seguinte, Guilherme. Tem previsão de prova para a Marinha esse ano? Já saiu o edital? Eu vou te explorar aqui. Eu vou deixar você responder essa pergunta. Eu respondo essas perguntas todos os dias. Agora é com você. Responde aí pra gente. É, esse ano já teve a prova, já teve o edital geralmente lança em março. Por favor, me corrija se eu estiver errado. Geralmente sai em março o edital, março, abril, Uhum, e a prova geralmente acontece no segundo semestre, né? Já aconteceu a prova, foi no mês passado, eu acho, não tenho certeza. A prova da Marinha já teve, e ela já está ocorrendo as fases, né? Então agora só próximo ano. Uhum. uhum. Show de Só bola. É próximo isso ano aí. não, já está chegando Já praticamente, né? está Estamos no chegando, né? quinto Falta ano. pouco, né? A gente está em setembro, né? Então tem que começar a estudar como você falou, né? Começar essa preparação pré-edital, né? Teve uma outra pergunta aqui, Guilherme, do Rômulo. Ele perguntou o seguinte: para militar de carreira, dizem que se você passar em primeiro, você fica no seu estado. É verdade? Guilherme Não, não é, responde, pessoal. Guilherme não responde. é verdade, não é verdade. Na Marinha, acho que tanto na Marinha quanto na Aeronáutica quanto no Exército, a classificação das vagas elas vão ser depois do seu curso de formação, né? Então, você vai fazer o curso de formação durante os 9 meses e no final eles vão te realocar. Tem uma vaga para Belém, tem uma vaga para o Rio de Janeiro, tem uma vaga para Natal. Então, eles só vão dizer isso só depois do curso de formação. Eu, por exemplo, eu não sei para onde eu vou. Eu posso ficar aqui no Rio, mas também eu posso ir para fora de sede. Exatamente. Então tem essa. Agora, é importante passar para eles também, né, Guilherme, que o dentista militar, ele pode ser transferido, né? Você pode pedir transferência, claro que depende do interesse da força também, né? Não é só a sua vontade que conta. E normalmente o dentista militar, ele consegue ficar naquele local que ele chega, digamos assim, né? É difícil ver um dentista militar sendo transferido contra a vontade dele ao longo da carreira. Na verdade, já passaram isso para você alguma coisa assim ou não? E outra coisa, além disso, tipo, é muito difícil o dentista realmente ser transferido para uma cidade, ou só se for questão mesmo de necessidade mesmo da própria Marinha, ou então, às vezes, acaba fluindo o seu desejo com o desejo da Marinha, né? O desejo da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Isso. Mas é muito difícil um dentista ter esse tipo de movimentação, até porque é um custo para a própria força, né? Você se movimentar, é um custo bem alto. Isso. Então, por exemplo, a Marinha quem quer ficar no Rio de Janeiro, a Marinha é uma das melhores opções. Porque a sede da Marinha é aqui no Rio de Janeiro. Então, a parte de hospitais, odontoclínicas é aqui no Rio. Mas também tem outros locais. Sim. Em Salvador, por exemplo, tem um hospital naval. Eu lembro bem quando eu esteve em Salvador, tem um hospital naval bem grande lá também. Exatamente isso aí. O Davi, Guilherme, ele comentou em cima daquilo que a gente estava falando, de não comentar para ninguém, né, que você está estudando e tal, não sei o quê, porque tem gente que fica com inveja. Pessoal, de fato, né? Mas assim, essas pessoas elas vão existir, você comentando, essa é a minha visão, não sei o que o Guilherme acha, tá? Mas essas pessoas elas vão existir você comentando ou não, entendeu? Então, sabe, daqui a algum tempo a gente não vai existir mais, a gente vai virar pó todo mundo aqui, então dane-se, faça o que você quiser, entendeu? É aquela coisa, você tem que entender o que é que vai impulsionar os seus estudos na verdade, tá? Não sei se quem está ao vivo agora aqui me ouviu falando isso, mas eu vou repetir. Você tem que usar tudo que é combustível, tudo que você puder como combustível para você conseguir passar. Tá? Então, eu lembro, Guilherme, teve até um episódio rápido aqui antes da gente finalizar, de uma colega que falou num dia que eu estava chegando, né, na odontoclínica, né, eu era dentista temporário, estava chegando na odontoclínica, ela estava, na verdade, estava saindo e ela estava chegando, né? Eu estava de manhã, ela estava chegando para a parte da tarde. E aí ela falou assim: "Ah, você está indo para onde agora? Está indo assistir a sessão da tarde? Eu não sei nem se vocês pegaram sessão da tarde, pessoal. Não sei nem se existe sessão da tarde mais, tá?" E eu fiquei puto com aquilo ali, né? Porque eu tava estudando pra caramba, entendeu? Pô, eu tava me dedicando e tal. Então, comentários negativos eles vão. E alguns meses eu passei no concurso depois, né? Depois que ela falou isso, né? Então, aquilo serviu como combustível pra mim. Agora, é certo? Não é? Aí vocês julguem se é certo ou errado. Mas pra mim foi um combustível, né? Eu falei, pô, então vou provar
que eu não fico assistindo sessão da tarde, que eu estudo em todo o tempo livre que eu tenho e consegui passar no concurso. Então, ou você usa esses comentários, ou você ignora, ou você usa como combustível, né? Aí cada um sabe o que faz, né, Guilherme? Tem que usar tudo Sim, que você pode como estímulo, né? concordo, concordo. Pois é. Teve uma outra pergunta aqui, essa eu acho que foi uma das últimas que chegaram aqui. Vamos ver. Estou no quarto período da faculdade, né? Não estou em clínica. Quando devo começar a estudar para concurso? Consegue ajudar o nosso amigo, Guilherme? Se eu voltasse no tempo, se eu voltasse no tempo e estivesse no quarto período, eu já começaria no quarto período. Uhum. Obviamente, não dá para você assumir quando você estiver no quarto período. Obviamente, você não vai assumir o concurso. Mas, assim, às vezes pode se demorar. E não dá para estudar todas as matérias ainda também. Exato, não dá para estudar todas as matérias. Mas eu já começaria, pelo menos, a. Se você quer realmente concurso público, eu acho que você já deve estar, pelo menos, tentando trilhar, né? Ver as dificuldades e tudo. Eu Uhum. estudaria sim. Show. Eu também. Eu recomendaria, né? Já pega aquelas matérias que você já viu, né? Que já cai no concurso ali. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem baixar as provas e editais mais recentes, comentem Drive. Drive, tá? Drive. Aqui nessa live mesmo, que a gente manda automaticamente por vocês ali o link para o nosso banco gratuito de provas e editais, tá? Para vocês já começarem. Outra pergunta aqui, Guilherme. Dá para conciliar com outras atividades? A gente já respondeu isso, né? Dá para trabalhar fora. E a carga horária, ela gira ali em torno de umas 30 horas semanais, dependendo do hospital militar. É essa a média, certo? Isso 30 horas semanais. Né? Geralmente você tem uma escala ali de serviço 2 vezes por mês. Isso, exatamente. É isso aí. Pessoal, pelo que eu vi aqui, o pessoal está comentando Drive agora, a rodo. Excelente. Pessoal, pelo que eu vi aqui, as perguntas se encerraram, tá? A gente já está aqui a 1h40 aqui, sugando o Guilherme aqui. Deve desfilar amanhã. Vai desfilar amanhã ou não? Não, 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 não. Pô, que vida boa, tô no meu CFO, todo mundo desfilou. Caramba, hein? É porque, como a gente está destacado para. Como eu não estou mais na ilha, né? Estou destacado para a escola de saúde. Aí Ah, acaba que a gente fica destacado só para a escola, acaba não tendo nem tempo para treinar. pô, se deu bem, cara. Se deu bem, hein? Pô, no meu ano todo mundo desfilou. Mas foi bacana, tô brincando, pessoal. Ó, a Júlia tá falando que foi ótima. Guilherme, acredita que é possível passar só com a graduação? Pergunta clássica também. É como a gente falou, né? Isso. A Marinha ela te dá a possibilidade de você fazer especialização dentro da Marinha, né? Sim. Obviamente você tem que ter um número de acertos muito bom na prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Se Uhum, você acertar pelo menos 80% da prova, tira 80, 85%, uhum, você desmancha quem tem títulos, sim. né? E eu já compartilhei algumas vezes, Arthur, Júlia também, assim, o cálculo matemático mesmo, tá? Em vários anos, para várias especialidades, matematicamente, seria possível, tá? Você tirando uma nota alta, claro, né? Superar dentistas com títulos, tá? Então é uma questão matemática, certo? Guilherme, agora sim, parece que as perguntas se encerraram aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Guilherme, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui, de ter tomado o seu tempo, que pô, é valioso. Você está se dedicando ao CFO, você tem outras coisas para fazer. Então, assim, a gente não tem nem como agradecer o tempo que você, sabe, reservou para conversar com outros dentistas. Né? Você já foi eles um dia, né, para compartilhar essa experiência com eles. Então, assim, vale ouro o que você fez hoje aqui. Eu só tenho a agradecer e com certeza as outras pessoas só têm a agradecer também. Muito obrigado, viu? Nada. E é isso, gente. É ter foco, determinação e vida que segue. É isso aí. Pessoal, como eu falei, a live vai ficar salva aqui. Assistam, reassistam quantas vezes vocês quiserem. E a gente vai seguindo aqui os nossos estudos aqui. Guilherme, a gente vai se falando também. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Boa noite aí. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.